Muito boa tarde. Agradeço o convite que me foi feito pelo Conselho Distrital. Isto ouve-se bem ou não? E é com muito prazer que estou mais uma vez aqui. Aliás, já é a terceira vez que estou aqui, não com este tema, mas é sempre um prazer vir aqui a Vila Franca e fazer estas conferências, não só porque este tema de facto é um tema que nós precisamos todos muito de falar sobre ele, e também porque aprendemos sempre uns com os outros, e isso é sempre uma experiência muito útil na nossa profissão. Eu vou passar então a esta parte da gestão inicial do processo e da audiência prévia, que foi a parte que me ficou incumbida de se tratar, fazendo-vos apenas uma referência antes de entrar no tema propriamente dito. Eu acho que, independentemente desta questão de sabermos quais são as alterações que temos neste novo código, todos temos que saber, não é? Pelo menos para quem está no tribunal habitualmente, nós temos uma dúvida muito grande, que é qual é a lei que se aplica. É sempre o drama que nós temos de qual é a lei que é aplicável. Principalmente porque todos nós temos processos pendentes e, portanto, de repente atravessa-se aqui um código novo e ficamos sempre com esta dúvida de quais são as regras que se aplicam. Salientar apenas que, relativamente a isto, a lei tem os primeiros artigos da lei, é suposto dirimirem essas questões de quais são as regras que se aplicam a que processos, mas, na realidade, essas regras transitórias não são propriamente uma coisa clara, que, aliás, é uma coisa que o legislador nos tem vindo a habituar, é a colocar páginas de regras transitórias e, portanto, aquela coisa que nós aprendemos na faculdade de a lei sai hoje e daqui a 5 dias está em vigor, não existe, não é? E, portanto, que todos nós aprendemos na faculdade, e esta, de facto, é a grande dificuldade que nós temos, é saber o que é que se aplica a quê. Em concreto, nestes primeiros artigos da lei, deste regime das regras transitórias, temos lá várias regras que nos podem ajudar a definir o que é que se aplica em cada um dos casos. A verdade é que é assim, da minha experiência que tenho tido, portanto nós estamos a 1 mês e tal de vigência deste código, e eu já fiz... acho que quase todas as diligências que há no processo, em termos de tentativa de conciliação, audiência prévia e julgamento. E, portanto, já fiz estas 3 coisas que, no fundo, em termos de diligências, nos dão mais ansiedade, e posso-vos dizer que a experiência foi altamente satisfatória. Eu não sou nunca tão pessimista como os meus colegas, sou sempre muito mais otimista, e até porque a experiência que tenho tido tem sido boa. E, portanto, tenho tido, se calhar, a sorte, e ao longo destes 20 e tal anos de advocacia, de apanhar uma magistratura com bastante qualidade. Obviamente que há exceções, assim como há na advocacia, não é? Mas isto para vos dizer que estou a sentir que, do ponto de vista da magistratura, estão a aplicar o código com bastante flexibilidade e, portanto, estão a deixar bastante margem para que nós, enquanto mandatários das partes, possamos defender o cliente da melhor forma, e isso é uma coisa que tem sido bastante satisfatória. E, portanto, esta ansiedade de qual é a lei que se aplica, eu acho que, e nesse aspecto concordo completamente com a minha colega Natália, que é nada melhor como perguntar ao juiz o que é que ele acha ou o que é que ele pensa que vai acontecer neste processo. Sendo que, no caso concreto de um julgamento que tive, também já com um processo pendente e, portanto, com base instrutória feita e tudo isso, antes de iniciar a inquirição, achei que seria muito mais fácil perguntar o que é que ele queria que eu fizesse. E perguntei. E, portanto, antes de começar a inquirição, virei-me e disse ao doutor, eu peço desculpa, mas como estamos todos numa fase experimental, presumo que, com esta nova redação do código, não queira que eu indique a que factos é que a testemunha vai responder, porque tínhamos uma base instrutória. E o juiz diz, não, todos, doutora, não tem que indicar. E, portanto, eu acho que há pequenos pormenores que todos nós podemos contribuir para que isto funcione melhor. E este é um deles, é tão simples como, naquele momento em que eu não sei como é que as coisas vão correr, abrir, passa a expressão, o jogo e, no fundo, ver exatamente com o que é que o cliente pode vir a contar ali naquele julgamento. Bom,
tirando esta referência inicial às regras transitórias e entrando no tema propriamente dito, nós temos tido uma evolução histórica no Código de Processo Civil que é nitidamente de um investimento claro sobre esta diligência da audiência prévia, que agora se chama audiência prévia. De facto, o legislador ao longo dos anos tem tentado passar a mensagem de que este momento no processo é um momento importante. A verdade é que todos nós sabemos que o legislador anterior quis transmitir esta mensagem, mas não a conseguiu com muito êxito, porque na realidade muitos de nós passámos por aquelas diligências da audiência preliminar em que chegamos lá e temos o juiz com o papel na mão a dizer: Srs. eu tenho aqui o projeto, se quiserem vejam lá e depois reclamem se quiserem. Isto não é o objetivo da audiência preliminar, nunca foi, e portanto esta intenção que o legislador quis já anteriormente de dizer esta é uma diligência para se fazer a 3, sendo 2 advogados, claro só, e um juiz, isto é para se fazer a 3, em conjunto, é nitidamente nesta alteração legislativa há um investimento de novo de têm que trabalhar os 3 em conjunto e sair daí uma coisa que saia destas 3 cabeças, no fundo, para vos dar um bocadinho a ideia de que, na realidade, a magistratura vai ser muito importante na aplicação deste novo código, nós também, obviamente, mas é a magistratura que tem que dar o primeiro passo no sentido de que vamos aplicar isto como o legislador quis e portanto, como colocou estas regras. Ora bem, eu preparei aqui um PowerPoint muito simples, apenas com algumas ideias para falarmos um bocadinho e começo aqui por esta questão da gestão inicial do processo. Aparece aqui esta fase nova, que não é bem nova, da gestão inicial do processo, que é uma fase anterior à própria audiência prévia. Nesta fase anterior, digamos que a ideia geral é o juiz vai ter que arrumar ali a casa. E, portanto, é porque existem alguns aspectos que, no fundo, têm que ser supridos, nomeadamente se houver exceções, ou outros aspectos que ele deve oficiosamente ordenar que sejam ultrapassados. Esta fase, antes da audiência prévia, chama-se gestão inicial do processo. Ela é um conceito novo do ponto de vista de nome, de terminologia, mas na realidade ela já existia no Código, em concreto no regime experimental já existia a figura da gestão inicial. Relativamente aqui a este artigo 590, o que é que eu vos queria transmitir? Eu coloquei a referência entre aquilo que está agora e aquilo que existia anteriormente. Basicamente porque me parece que quem exerce a advocacia e basicamente em contencioso, aquilo que procura sempre na lei é saber onde é que está aquilo que sabia que existia e que agora não existe, ou que se calhar até existe, mas que está num sítio diferente. E portanto, aliás, com certeza que já todos se aperceberam que os códigos que publicaram agora, mais recentemente, todos têm aquela tabela milagrosa, não é? Porque nós temos aquele artigo 512 e o 155, temos aqueles artigos muito formatados na nossa cabeça e agora precisamos de uma tabela para ver onde é que eles estão. E, portanto, eu coloquei-vos aqui esta referência à redação que está e à que existia. E reparem, porque se nós virmos este artigo 590, em que se refere que há despacho liminar, que há lugar a despacho liminar e o juiz pode indeferir liminarmente a petição, quando? E temos estas hipóteses, e reparem, este 590, todo ele tem correspondência com o regime já anteriormente existente. No número 1 temos já o anterior 234A e no número 2 temos o 508, número 1, a linha A e o número 2. Portanto, tudo isto que aqui está já existia. O que é que eu acho que pode dizer-se que mudou aqui? O que mudou é que o legislador está a querer dizer ao magistrado que ele vai ter que passar a gerir o processo. Vai ter que passar a ser um gestor do processo, um administrador do processo. O que para nós advogados é assim uma coisa um bocado estranha, porque não estamos a ver um juiz a gerir um processo, nem com estas funções de gestão, que aliás para as quais não teve formação, assim como nós não tivemos, que tivemos a mesma, não é? E, portanto, em termos práticos, aquilo que o legislador me parece estar a querer dizer ao juiz é que ele deve tomar mais pulso no processo. E, portanto, esta fase inicial de gestão
acaba por ser quase um poder que se transforma num dever e, portanto, que o juiz deve oficiosamente providenciar por estas soluções que estão aqui consagradas neste artigo. Depois temos aqui outra, queria fazer outra referência relativamente a esta questão do despacho liminar, porque quando começamos a ler este artigo, que aliás a redação já existia, do quando há lugar a despacho de liminar, a primeira conclusão que nos ocorre tirar é que passámos a ter despacho liminar nas ações todas e nas petições todas. Parece-me que não, parece-me que estes casos são aqueles em que a citação depende de despacho prévio, e, portanto, parece-me que não há uma alteração aqui. No entanto, nós temos vindo ao longo das várias conferências que temos dado, inclusive com magistrados, em conjunto com magistrados, temos vindo a colher, e aliás essa experiência tem sido fantástica, porque de facto quando um advogado olha para um artigo e um magistrado olha para um artigo, saem coisas completamente diferentes. E já tivemos a oportunidade de ouvir a opinião de uma ilustre magistrada dizendo que acha que há despacho liminar nas petições todas e que eventualmente a Secretaria vai ter que enviar as petições para despacho liminar em todos os casos. Não sei muito bem no que é que isto vai traduzir, não me parece que seja isto que resulte da lei. E acho que em termos práticos, acho que vai ter que ser uma relação entre o magistrado e o funcionário para ver bem como é que isso se vai conjugar. Ainda no que respeita a este 590, temos esta questão do aperfeiçoamento dos articulados, que também já existia. Reparem, isto não tem nada de novo. É outra vez o legislador a dizer ao juiz que ele tem a função de gerir o processo e que tem essa função de gestor e, portanto, deve fazer com que estes articulados fiquem mais bem feitos, porque no fundo o aperfeiçoamento é exatamente isso que significa, é porque há alguma coisa que não está suficientemente clara, sendo que, conforme eu há pouco estava a referir, parece-me que aqui o legislador está a impor que o juiz faça isto, mas nunca esquecendo que existem limites, não é? E os limites são os mesmos que já existiam, que é a causa de pedir e o contraditório que já foi feito. E, portanto, em termos práticos, o juiz não pode nunca sair dentro desta baliza, porque por mais que o processo civil tenha mudado em certos aspectos, a questão da causa de pedir num processo não foi alterada. E, portanto, em termos práticos, serão sempre os limites deste aperfeiçoamento dos articulados. Depois, relativamente, portanto, isto que acabei de falar tem a ver com esta fase inicial do processo e que, a gestão inicial do processo, desculpem, e que é imediatamente antes da audiência preliminar propriamente dita. Na audiência preliminar, o que é que me parece que é importante salientar? Bom, em primeiro lugar, ela mudou de sítio, mas isso já, com certeza que já repararam que tudo mudou de sítio, não é? E, portanto, em termos práticos, quando os nossos olhos procuravam uns artigos, vão dar sempre a outros. Sendo que aqui, por acaso, em termos de artigos, em termos de numeração, até a alteração não é muito grande e, portanto, em termos de estrutura do próprio processo, estamos mais ou menos no mesmo sítio, mais artigo, menos artigo. Coloquei-vos então aqui este artigo na mesma linha do que há pouco falei, que é olhar para o artigo e perceber o que é que mudou. E aqui neste artigo 591, que eu não vou ler porque não é necessário estar aqui a repisar a lei, fazer-vos aqui algumas referências que têm a ver com as várias alíneas. Reparem, na alínea A, B e C, nós temos exatamente aquilo que já tínhamos. E, portanto, nada foi alterado nestas alíneas. Com uma alteração que tem a ver com este regime que está fixado na linha A, que é realizar tentativa de conciliação nos termos do 594. Aqui o que mudou não foi a linha deste 591, mas sim o 594. No 594 passou a consignar-se que na tentativa de conciliação deve ficar consignado qual foi a solução concreta que o juiz propôs às partes. Isto, do ponto de vista da magistratura, parece-me um filme de terror. Do nosso ponto de vista, ainda não sei se é de terror ou se é assim uma coisa um bocado estranha, que é,
no fundo, o próprio juiz vai ter que consignar em ata aquilo que propôs às partes para elas se entenderem. Ora, eu parece-me que nitidamente aqui isto não vai acontecer. Aliás, já tenho essa experiência, já tive uma audiência prévia onde esta questão se colocou exatamente. E porque, reparem, não faz sentido nenhum que um juiz, e que isso fique consignado em ata, que um juiz diga assim, imaginem que alguém vai e pede uma indenização de 100 mil euros. E o juiz, com os advogados à frente, diz assim, doutores, entendam-se lá, veja lá se isso se resolve por 70 mil. Ora, ele nitidamente está a demonstrar que há ali uma responsabilidade qualquer e, portanto, no fundo, está a dar uma orientação de qual é que é a decisão que vai tomar. E, portanto, qual é a convicção que tem. Ora, eu não me parece que seja esta a intenção do legislador. E, nitidamente, não acho que seja isto que os magistrados vão fazer, porque eles não vão consignar em ata a posição que sugeriram às partes. O que é que aconteceu no caso que eu tive da audiência prévia? Depois chegámos à audiência prévia e eu, nesta linha que é a maneira como advogo, virei para o juiz e disse, doutor, olha, acordo não há, porque eu e o meu colega já falámos lá fora, portanto não sei o que é que vai querer consignar na ata. E ele percebeu, obviamente, que eu estava a perguntar-lhe o que é que ele, no fundo, como é que ele ia interpretar este artigo. E, nesta medida, o que é que ele decidiu fazer? Ficou consignado na ata que o juiz propunha às partes que encontrassem uma solução que fosse de encontro às expectativas que as mesmas têm do processo. Perfeito. E eu disse ao doutor, está perfeito, está perfeito. Porque na realidade é isto mesmo. Ele tem que fazer consignar alguma coisa na ata, mas na realidade não vai lá dizer que achava que nós nos devíamos entender por 70 ou por 50 ou por que é que seja. E, portanto, eu acho nitidamente que este é um artigo que vai cair em desuso e, portanto, não vai ser usado pela magistratura, exatamente porque eles têm que ficar consignado qualquer coisa de uma posição concreta e isso traz ali algum perigo na ata. Depois temos as outras alíneas, a linha D é igual, a E, a F e a G, que eu vou tratar um bocadinho mais à frente com um bocadinho mais de pormenor, são nitidamente aquelas que mudaram. E, portanto, em termos práticos, são aquelas três alíneas as mais importantes. O número 2 é igual ao que já existia, o número 3 é parcialmente igual, ou seja, ele mantém este princípio de que a audiência prévia não é adiável por falta das partes ou dos mandatários, e aqui o que é que ele mudou? Mudou no sentido em que, se o mandatário faltasse à audiência prévia, ele tinha 5 dias para apresentar os seus meios de prova e esta possibilidade desapareceu. E, portanto, faz todo o sentido, porque agora com o novo regime a prova tem que ser indicada nos articulados e, portanto, este momento, no fundo, não faz falta ali no processo. Parece-me um aspecto aqui, neste momento, o facto de ter sido eliminada esta possibilidade também pode ser vista de outra maneira, que é o juiz aqui faz a audiência prévia e vai preferir o despacho de gestão processual e adequação, que já vamos ver, e vai programar e fixar data para o julgamento. Ora, quando nós formos notificados, no caso de termos faltado, coisa que não existe, que os advogados nunca faltam nada, no caso de sermos notificados deste despacho, nós já vamos ter um julgamento marcado com a programação dos atos para esse julgamento. Eu parece-me que, apesar daqui a lei não referir, parece-me que nós, ao sermos notificados deste despacho com o dia designado para o julgamento, podemos perfeitamente usar do artigo 150, o anterior 155, portanto, que é mais fácil nas nossas cabeças, e dizer 150, número 2. Que é aquele artigo em que nós, imaginem, já temos um julgamento marcado e dizemos não podemos comparecer nesse dia porque já temos uma diligência marcada e, portanto, usar esta faculdade que já nos era concedida com o anterior 155. Depois, relativamente ao número 4 deste 591, a audiência prévia é sempre que possível gravada. Bom,
Também naquela audiência prévia que eu tive, que aliás posso dizer que foi fantástica, porque correu todas as dúvidas, quase todas as dúvidas que eu tinha aqui sobre estes artigos, a primeira coisa que se colocou, e que todos nós sabemos, é as audiências prévias, em regra, são feitas no gabinete do juiz. E, portanto, sendo feitas no gabinete do juiz, não há gravação possível da audiência que está a correr, porque as gravações estão a ser feitas na sala onde se faz o julgamento. E a sala onde se faz o julgamento está ocupada pelos outros colegas do gabinete ao lado. E, portanto, isto é a realidade que nós temos. E, portanto, este princípio geral de que vai ser tudo gravado não corresponde nitidamente aos meios que nós temos na justiça e, portanto, o que vai acontecer foi exatamente o que me aconteceu, é em que o juiz diz ao doutora, não vai haver gravação nenhuma, como é óbvio, porque nós estamos aqui no meu gabinete, eu aqui não tenho sistema de gravação e na sala está o meu colega a fazer um julgamento. E, portanto, isto é muito bonito, esta ideia, digo que é muito bonito, por acaso não acho que seja, mas em termos práticos não vai ter execuibilidade nenhuma porque nós não temos meios para dar sequência a isto. Depois também temos aqui outro aspecto desta gravação que me parece que é de referir, que é o seguinte, o legislador quis muito que isto passasse a ser tudo muito oral e, portanto, não houvesse muito escrito, não é? Então vamos gravar tudo. E o que se percebe é que vai acabar por haver uma gravação de uma quantidade de coisas que não têm interesse nenhum para o processo, não é? Porque a gravação é contínua e, portanto, carrega ali no botão e vão gravar uma quantidade de coisas que não interessam. Mais ainda, parece-me que a gravação das coisas que interessam, entenda-se, a fixação do objeto do litígio e os temas da prova, não podem deixar de ser transcritas para uma ata. Porque não me parece que seja viável que um juiz que hoje faz uma audiência prévia onde se discute o objeto do litígio e os temas da prova, quando for fazer o julgamento dali a uns meses, tenha que ouvir a gravação para saber quais são os temas da prova e o que é que se vai discutir no processo. Ora, isto não me parece que faça lógica nenhuma, não é? E, portanto, em termos práticos, aquilo que eu acho que nós, advogados, devemos fazer é requerer a transcrição da audiência no que respeita, pelo menos, aos aspectos que são relevantes para fazer a audiência final. Sendo que é uma solução que certamente não vai agradar aos senhores funcionários, que vão ter um trabalho mais do que duplicado, todos nós sabemos o que é fazer uma transcrição de uma gravação, aliás, todos nós já passámos por isso, e portanto, também não me parece que seja uma coisa muito fácil de lidar aqui com esta nova reforma. Sendo que, no âmbito das conferências que temos dado, já tivemos aqui uma opinião de uma ilustre magistrada dizendo que acha mesmo que ninguém tem que requerer nada e que, oficiosamente, a Secretaria tem que fazer a transcrição da diligência. E, portanto, este conselho que eu vos dou é o conselho da prudência, que nós temos sempre que ter, não é? E, portanto, quando vamos pôr uma diligência, temos sempre que pensar que as coisas têm que nos correr bem e, portanto, acautelar todas as hipóteses. E o que eu sugiro, de facto, é que seja requerida a gravação. Se a resposta for, deixe estar, doutora, porque a Secretaria tem que fazer a transcrição, encantado da vida, mas, pelo menos, sanámos ali um aspecto que pode vir a ser relevante e que pode vir ali a dificultar depois o julgamento. Portanto, em conclusão aqui relativamente aos princípios da audiência prévia, nós temos este princípio de oralidade, o outro princípio que tem a ver com a questão de ser inadiável, a obrigatoriedade, e aqui faço apenas uma referência ao seguinte, que é, deixou de existir aquela referência ao juiz poder dispensar a realização de audiência prévia atenta à simplicidade da causa. Portanto, aqueles despachos que nós víamos repetidamente de atenta à simplicidade da causa, dispensa a audiência prévia, tome lá os quesitos e pronto, isto não pode ser feito, pelo menos nestes termos. Existe um princípio geral de que a audiência deve realizar-se, portanto, a tal obrigatoriedade, só que o legislador consagrou uma quantidade de exceções. E, portanto, é nestas exceções que nós, no fundo, vamos ver se este investimento que o legislador faz na audiência prévia se vai ter aplicação prática ou não, porque, na realidade, existem aqui, no fundo, umas brechas que permitem que o magistrado não convoque a audiência prévia. E remeto aí para os artigos, porque no fundo eles também não têm muito que se lhe diga. Relativamente aos fins da audiência, voltando outra vez ao artigo que eu há pouco estava a referir. Os que já existem,
são estes que estão aqui, consignados, fazer apenas uma referência a esta parte do exercício do princípio do contraditório, que, sendo um fim que já existia, agora parece-me que tem uma consagração um bocadinho diferente. Porquê? Porque como deixou de existir a réplica para responder às exceções, na realidade a audiência prévia tem que ter esta finalidade do contraditório. E, portanto, pode ser esta finalidade um estímulo maior à convocação da audiência prévia. Vamos ver se é assim ou não, pelo menos é a mensagem que o legislador nos está a dar. Relativamente, em concreto, aos fins novos, portanto, àquelas alíneas que mudaram naquele artigo que eu há pouco vos referi. Nós temos este fim novo que tem a ver com os despachos de adequação formal, simplificação ou agilização processual. Isto é mais ou menos aquele tipo de questões que todos nós tentamos definir, mas que ninguém consegue definir nada. Sendo que estes conceitos gerais da adequação formal, da simplificação e agilizar o processo, todos nós ficamos a olhar para isto e pensar o que é que isto é suposto ser. Tem tudo a ver com este dever de gestão processual. Este dever de gestão processual que é, no fundo, aqui a bandeira desta reforma e que, em termos práticos, não é um conceito totalmente novo, porque ele já existia no nosso Código, mas não consagrado da forma como agora está. Ele, em termos práticos, é um poder de direção, só que é um poder mais amplo, portanto é um poder que sempre existiu, mas é um poder mais amplo. E que, em termos práticos, significa que quem manda no processo é o juiz, não é? Mas ele agora tem que fazer mais do que mandar, tem que mandar o processo para o sítio certo e rapidamente, porque na realidade exige-se-lhe que os seus despachos transformem o processo num processo mais célere. Coloquei-vos aqui alguns exemplos que me parecem evidenciar este dever de gestão processual. Ele não é um dever que tenha a ver com a complexidade, com o valor da ação. Portanto, reparem, conforme a minha colega já referiu, esta reforma pretende tirar tudo o que é conotações relativas ao valor das ações. Tudo o que tem a ver com o valor deixou de definir a forma, porque passou a ser forma única, e aqui, em termos práticos, o dever de gestão processual do juiz não está diretamente relacionado com o valor, mas sim com a complexidade da causa. Nós podemos ter um processo com um valor muito baixo, mas que, em termos de complexidade, é bastante e faz sentido o juiz proferir um despacho que, no fundo, vá gerir todo o processo. Ele pode, inclusivamente, decidir por uma tramitação mais complexa, apesar de haver uma ação com valor baixo. Este dever de gestão processual tem sempre como limites os princípios do processo civil, e que todos conhecem, de contraditório, direito de apresentar provas, igualdade das partes, o regime da... Portanto, todos os princípios gerais do processo civil não podem ser atacados através deste processo, o exercício deste dever. E, portanto, o juiz deve sempre exercer este dever, mas sempre com estas limitações. Até porque este despacho só é recorrível quando são atacados estes princípios do processo civil e, portanto, não é, tudo bem, é o juiz que manda, tudo bem, é ele que tem que gerir o processo, mas também não pode fazer propriamente o que lhe apetece. E, portanto, há aqui como limite estes princípios gerais. Outro exemplo parece-me que pode ser o do juiz decidir alterar uma fase do processo, e quando digo uma fase do processo, no fundo ele pode alterar a produção de prova, pode alterar, no fundo, todo o andamento do processo, sempre, mas sempre com a necessidade de ouvir primeiro as partes. E, portanto, neste dever de gestão processual, que o legislador está a dizer ao juiz tem que gerir, nunca pode ser atropelando as partes, obviamente. E, portanto, as partes têm sempre direito a ser ouvidas sobre esta novidade, no fundo, que nos pode vir a atormentar. Temos outro exemplo em que, numa ação onde se discute o contrato, a validade de um contrato e o seu incumprimento, parece-me perfeitamente
compaginável com o dever de gestão processual que o juiz possa primeiro apreciar se o contrato é válido ou não e só depois apreciar do incumprimento desse contrato. E, portanto, no fundo, balizar as duas questões e dizer, primeiro vamos decidir isto e só depois é que decidimos a parte do incumprimento. Sendo certo que isto tem sempre que ser consoante, ouvindo sempre as partes. Temos outro exemplo possível que é, e que já existia também, que é o do juiz poder despachar dezenas de ações com o mesmo despacho e, portanto, tem a ver com aqueles casos de quase sempre dos grandes litigantes, em que as ações são todas iguais e, portanto, o juiz tem conhecimento, inclusivamente, tem essas ações consigo, não é? E pode decidir todas elas com um despacho único, no sentido até de permitir que haja uma instrução única, um julgamento único daqueles processos e, portanto, isto parece-me ser um exemplo do dever de gestão processual. Outro exemplo parece-me ser o que está no 511, número 4, que é o juiz poder autorizar o depoimento de testemunhas para além do limite que está previsto na lei. Relativamente ao princípio da adequação formal, este princípio da adequação formal tem alguma dificuldade em conseguir distingui-lo do dever de gestão processual, sendo que, neste caso concreto, os deveres estão mais relacionados com a forma do processo, por exemplo, o juiz tenta conciliar as partes e uma das partes alega que só consegue, sim senhora, posso fazer acordo, sim senhora, doutor, podemos fazer acordo, mas vamos supor que temos uma questão complexa do ponto de vista técnico e, portanto, em regra, os advogados não percebem nada das partes técnicas, nem têm que perceber, nem os juízes, para isso é que existem os peritos, e pode acontecer que, sim senhora, colocamos a hipótese de fazer acordo, mas eu preciso de ouvir os peritos sobre esta questão em concreto, nomeadamente, por exemplo, para fixar a extensão dos danos e eu perceber até que ponto é que posso fazer aqui um acordo e em que termos. Neste caso concreto, há uma antecipação da fase da instrução, portanto, no fundo, vai haver ali uma produção daquela prova em concreto antes da própria audiência final. Parece-me que pode ser um exemplo da adequação formal. Outro exemplo possível será o caso em que o juiz decide que o perito não tem que elaborar um relatório escrito e apenas deverá prestar esclarecimentos na audiência final, portanto isto tem a ver com a forma como é produzida a prova, é alterada esta forma de produzir a prova e este exemplo que eu ponho aqui, que é um bocadinho controverso, que é o juiz poder decidir que a parte pode apresentar um articulado que não está previsto na tramitação do processo. É verdade que esta reforma quis cortar articulados, pois quis. Mas também é verdade que este dever de gestão processual e de adequação formal é um poder amplo e tão amplo que o juiz pode perfeitamente estar confrontado com um processo com articulados, imaginem, tem a petição e a contestação, cada um deles com 1000 artigos, e chega-se à contestação e tem 1000 artigos a responder aos 1000 da petição inicial, e ainda assim nós temos a necessidade de perceber o que é que há de resposta da parte do autor a esta contestação. Não é suposto haver réplica, e a audiência prévia serve, no fundo, exatamente para isto, para poder ser exercido o contraditório. Ora, por que não iniciar uma audiência prévia, dando essa possibilidade de produzir um articulado novo? Não me choca. E, portanto, eventualmente o juiz dar este despacho, haver eventualmente uma suspensão dessa audiência, ser produzido esse articulado especificamente para o exercício do contraditório, porque nós podemos ter casos em que a complexidade do assunto peça, não estou a falar em ações simples, com pouca matéria, isso aí acho que não se coloca de todo, é para isso que o legislador quer simplificar, não é para aquelas que são complexas, e portanto nós não podemos é correr o risco de sentir que não está a ser exercido o contraditório como deve de ser, não é? A verdade é que, quando eu vou para a audiência prévia, é suposto ir preparada para exercer o contraditório. Portanto, se for confrontada da necessidade de exercer o contraditório de 1000 artigos, eu vou ter que responder naquele momento. E posso, inclusivamente, ditar qualquer coisa. Sendo que o ditar, neste caso, será o gravar, não é? Porque supostamente está a ser gravada, se for.
Relativamente ao outro fim novo, que eu não me vou esmiuçar, porque é já o tema do meu colega Jaime Martins, que tem a ver com o juiz proferir um despacho destinado a identificar o objeto do litígio e a enunciar os temas da prova. O outro fim novo ainda não é uma novidade para nós, acho eu, porque todos nós temos esta experiência, que tem a ver com a programação dos atos a realizar na audiência final. E, no fundo, houve aqui uma preocupação muito grande do legislador com as pessoas que usam a justiça, não é? E, portanto, no fundo, ter contrariar aquele princípio de que a pessoa que está marcada para ser ouvida às 10 horas é ouvida ao meio-dia. E, portanto, em termos práticos, aqui o que o juiz é suposto fazer é programar as testemunhas que vão ser ouvidas da parte da manhã, da parte da tarde, num dia, em 2 dias, mas isto é uma coisa que já alguns juízes fazem e, portanto, não é propriamente uma novidade. O último fim novo, que tem a ver com os meios de prova, outro fim que existe nesta audiência prévia nova, neste novo figurino da audiência prévia, é o requerimento probatório poder ser alterado. Reparem que isto faz algum sentido porque, volto a dizer, os meios de prova já foram indicados nos articulados e, portanto, é suposto chegarmos à audiência prévia e a indicação dos meios de prova ser apenas uma alteração. Tenho algumas dúvidas que esta alteração seja restrita a alterar aquilo que já foi feito e que não se possa, eventualmente, aditar mais alguma coisa, nomeadamente em termos de junção da prova documental. Não me repugna nada que se numa audiência prévia se possa juntar um documento quando isso não foi feito durante os articulados. Risco inevitável é ser condenado no pagamento de uma multa. Isso é nitidamente, porque nós temos o princípio geral de que a prova tem que ser indicada com os articulados e, portanto, da multa acho que não nos livramos. Agora, em termos práticos, também tem que haver algum bom senso nisto tudo e não estar a fazer aquilo que antes fazia, que é aquilo que o legislador pretende terminar, que é juntar documentos no último minuto antes da decisão. No fundo, é isto que o legislador quer. E a audiência prévia não é nitidamente o julgamento, não é? E, portanto, aquilo que o legislador quer é cortar a apresentação dos documentos no julgamento. Na audiência prévia, parece-me nitidamente que nós estamos numa fase que foram fixados os temas da prova e estamos, no fundo, podemos ter alguma coisa de novo que nos leve a juntar um documento. Agora, a experiência vai dizer se isto é assim ou não. Temos, então, que se mantém esta possibilidade que nós já conhecíamos do 512A, não é? Que é de alterar ou aditar o rol de testemunhas até 20 dias antes da audiência final. E, portanto, reparem que esta ideia que nós temos de que agora a prova tem que ser junta com os articulados, isto é um problema, tal como a minha colega estava a referir, quem faz laboral não tem este problema ou não tem esta ansiedade porque já está muito habituado, mas isto na realidade, se repararem bem, nós passamos até a ter mais momentos para indicar e alterar a prova. Temos é que, no fundo, estar mais atentos a eles, se calhar, e, portanto, em termos práticos, quando propomos uma ação, temos que ter esse cuidado de indicar a prova. Coloquei-vos aqui as conclusões no que diz respeito às finalidades novas da audiência prévia e fazer-vos uma referência final a este artigo que a minha colega já referiu e que tem a ver com as ações até 15.000 euros. E, portanto, o legislador esforçou-se muito por dizer que esta reforma não tinha nada a ver com os valores e que passava tudo a ser forma única e que agora não havia sumário, ordinário e sumaríssimo, mas de repente enxerta aqui um artigo que não é limita, é que estabelece um regime específico para as ações até 15.000 euros. E, portanto, neste caso concreto, nós vamos ter um regime diferente. E porquê é que ele é diferente? Exatamente pelo valor da ação. E, portanto, é mais uma contradição do legislador, mas que para nós também não é uma novidade. E, portanto, nós vamos habituando a estas coisas mais insípidas e mais estranhas, que faz parte da nossa profissão. E, por mim, é tudo.